Estou grávida de 30 semanas e enfrento complicações graves que me obrigam a ficar de cama. Cada respiração é uma luta para proteger a pequena vida que cresce dentro de mim. As ordens do meu médico são claras e rigorosas: nada de ficar em pé, nada de esforço, apenas idas rápidas ao banheiro. Tudo ao meu redor parece congelado em um silêncio sufocante, repleto de medo e incerteza avassaladores. Então, o telefone do meu marido toca. É a mãe dele. Soluçando incontrolavelmente, falando de dores agudas no peito que podem tirar a vida a qualquer momento. Pode ser um ataque cardíaco, ela grita ao telefone, um apelo desesperado por ajuda. Meu coração para. Meu marido congela. Então, movido pelo amor e pelo dever, ele decide me abandonar, vulnerável e apavorado, para partir em uma viagem de 6 horas até o lado dela. Fico ali, completamente sozinha, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Ligo para hospitais perto da casa dela, procurando por qualquer sinal de que ela foi internada, mas não encontro nada. Nenhum prontuário, nenhuma visita de emergência. Uma mensagem de texto do meu marido depois confirma o que eu temia: ela está bem, nunca foi ao hospital. Mas a história completa se desenrola sob a superfície, uma farsa cruel e de cortar o coração. Minha sogra não estava sofrendo como alegava. Ela estava sozinha e carente, sendo uma história de crise para manipular o filho e fazê-lo largar tudo, inclusive a segurança da esposa grávida, para ajudá-la. Quando confrontada, ela admite o exagero, culpando a ansiedade e o medo, mas o estrago já está feito. A confiança entre todos nós foi quebrada. Você já foi forçado a escolher entre duas emergências. Entre o amor e o dever, o medo e a traição. Quando alguém explora o seu coração, o perdão é possível. Esta não é apenas uma história sobre um alarme falso. É uma história sobre traição, limites e a determinação feroz de proteger a si mesmo e a vida que você carrega, contra todas as probabilidades. Junte-se a mim enquanto caminhamos pelas emoções cruas e dolorosas, do medo à raiva, da tristeza à cura. Esta é uma jornada que toda família pode enfrentar, e a pergunta permanece: como reconstruir quando aqueles que amamos mais nos machucam? O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave e pausada de uma mulher presa nas garras cruéis das complicações da gravidez. Com 30 semanas, ela estava confinada à cama, com todos os movimentos proibidos, cada respiração deliberada. As palavras severas do médico ecoavam em sua mente: nada de ficar em pé, nada de esforço, apenas as idas mínimas ao banheiro. Nada de cozinhar, nada de dirigir. Seu mundo reduzido a esta cama, esta existência frágil presa à esperança de que seu bebê sobrevivesse. Dentro dela, o bebê se mexia suavemente, alheio à agitação lá fora. Mas ela sentia cada dor, cada centelha de medo de que aquele momento seguinte, aquela hora, aquele dia, pudesse mudar tudo. Seu corpo era um campo de batalha. O esforço de carregar a vida enquanto lutava contra a pressão alta e as primeiras contrações a deixava fisicamente destruída e emocionalmente vulnerável. Ela estava sozinha em uma casa silenciosa, imersa em repouso absoluto, tendo o marido como sua única tábua de salvação. A presença dele era um bálsamo, mas também um fio de tensão, uma corda bamba na qual eles se equilibravam diariamente. Ela via a exaustão em seus olhos, o peso da responsabilidade dobrando seus ombros. Cozinhar, limpar, ajudá-la a ir ao banheiro, ele era tudo. No entanto, por trás de sua gratidão, havia um medo crescente: e se algo o afastasse dela? Esse medo se alastrava nas horas mais escuras da noite, alimentado por lembranças do passado. Sua sogra, uma figura complexa à espreita na periferia de suas vidas, era uma fonte de inquietação silenciosa. Morando a 6 horas de distância, ela era conhecida por sua carência, pelos telefonemas que afastavam o marido em momentos inconvenientes. O murmúrio suave de "não tenho mais ninguém", que muitas vezes mascarava uma insistência exigente. Naquela manhã em particular, enquanto a luz do sol penetrava pelas persianas, um chamado rompeu a frágil paz entre eles. A voz da sogra embargou de pânico, dores no peito, um possível ataque cardíaco. A hesitação do marido foi imediata, dividido entre a mulher que poderia estar morrendo e a esposa que já lutava por 2 vidas sob rigorosas ordens médicas. O rosto dele perdeu a cor, o celular estava pressionado com força contra o ouvido. A batalha interna era palpável. Ela, ao ouvir a urgência em sua voz, sentiu seu mundo ruir. Ele precisava estar lá para ela, mas de repente foi chamado por outra pessoa. O desamparo que a envolveu era profundo, como estar presa em uma tempestade sem um bote salva-vidas. Vizinhos vieram fazer o check-in, oferecendo breves momentos de conforto, mas nenhum deles conseguiu preencher o vazio deixado pela ausência dele. Cada tic-tac do relógio era um eco do seu isolamento e medo. Ela estava presa não apenas à cama, mas a uma dor no coração mais profunda do que a dor física, a ansiedade de que talvez a única pessoa de quem dependia não voltasse.
Enquanto isso, dinâmicas invisíveis se desenrolavam por trás dessa cena de alto risco. O marido lutava com suas próprias emoções, seu senso de dever para com a mãe, seu amor pela esposa e uma frustração torturante diante da escolha impossível, esculpida por circunstâncias além do controle. O histórico de crises e invenções de sua própria mãe pintava o momento com incerteza e suspeita, aprofundando o conflito. Enquanto definhava na cama, a tempestade emocional dentro dela crescia, a confiança se tensionava como um fio frágil, a lealdade era testada e o amor se estendia através da distância e da dúvida. O cenário estava montado não apenas para um confronto com a doença, mas para o rompimento de laços familiares testados até o limite. Essa luta íntima entre repouso na cama, traição, amor e resistência marca apenas o começo de uma história que mergulha nas profundezas das emoções e da resiliência humanas. À medida que o dia avança, o próximo capítulo revelará a verdade por trás do telefonema, a realidade que o aguarda a 6 horas de distância e as escolhas complexas que redefinirão o futuro desta família. Continue conosco enquanto nos aprofundamos nas reviravoltas da lealdade, da mentira e da luta para proteger o corpo e o coração. A história não começa com a chamada de emergência. Ela está enraizada, profundamente no passado, em inúmeros momentos de tensão silenciosa e necessidades não resolvidas. Minha sogra, uma mulher que mora a 6 longas horas de distância, sempre foi um fio condutor complexo em nossas vidas. Ela é viúva, sozinha em casa, e com essa solidão vem uma necessidade intensa e persistente de atenção e assistência. Não do tipo que se pede de vez em quando, mas uma demanda constante, quase desesperada, que vem desgastando os limites da nossa família há anos. Ela liga com frequência. No início, era por pequenas coisas, uma dor de cabeça leve, um problema no computador, algumas compras que precisavam ser feitas. Mas essas ligações se tornaram padrões previsíveis. Gritos de emergência, que muitas vezes se transformavam em inconveniências cotidianas. Lembro-me da vez em que ela ligou para o meu marido, com lágrimas nos olhos, dizendo que estava acamada com uma dor insuportável nas costas. Meu marido, sempre disposto a ajudar, entrou no carro e dirigiu por 6 horas, apenas para encontrá-la regando o jardim confortavelmente momentos antes de sua chegada. Naquele dia, senti um nó desconfortável se apertar no meu peito. Uma mistura de frustração, compaixão e descrença. E não foi um incidente isolado. Em outra ocasião, ela alegou estar tonta e prestes a desmaiar. Ele correu para perto dela novamente, com o coração batendo forte de medo. Quando ela descansava tranquilamente, com um leve resfriado. Passou, ou já me sentia melhor quando você chegou, sempre se tornava seu escudo contra o sentimento de culpa ou responsabilidade. Observei a preocupação do meu marido se transformar lentamente em resignação cansada. Por trás de seus chamados, sinto uma profunda solidão, um medo de ser esquecida, abandonada. Ela se agarra ao meu marido com um aperto desesperado, e para ele, zelar pela dignidade e felicidade da mãe é um dever tácito. No entanto, esse dever se tornou um campo de batalha onde amor e frustração colidem. Ela não está apenas buscando ajuda. Ela está tecendo uma rede de dependência emocional que o afasta da própria família repetidamente. A manipulação, sutil, quase invisível, esmorece sob seus pedidos. É o tipo de manipulação envolta em medo e necessidade disfarçada de angústia. Como na vez em que ela disse ao meu marido que não tinha mais ninguém, tarde da noite, sabendo muito bem que havia vizinhos e serviços locais por perto. Nunca se tratou apenas de ajuda prática. Tratava-se de ser necessária, de ser o centro das atenções, de ter o poder de comandar o tempo e a lealdade. Para mim, assistir a tudo isso se desenrolar é como viver sob um cerco lento, mas constante. Meu estado já frágil durante a gravidez é afetado não apenas por medos de saúde, mas também pelo peso emocional de saber que qualquer ligação de emergência dela poderia facilmente destruir tudo, minha paz, a presença do meu marido, nossa segurança. Reconheço um ciclo de dor que nasce da sua própria vulnerabilidade, mas também não posso ignorar o que isso faz conosco, a ansiedade que gera, a exaustão que convida, acima de tudo, o ponto crítico em que a preocupação se transforma em controle. O conflito é tanto externo quanto interno. Meu marido está dividido entre o instinto de cuidar da mãe e o compromisso de proteger a esposa e o filho que ainda não nasceu. Ele a ama, sim. Mas também guarda um ressentimento tácito pelas exigências que o pressionam tanto. E então veio o chamado que romperia o frágil equilíbrio, a voz urgente e chorosa, reclamando de dor no peito, a ameaça de um ataque cardíaco. Mas, desta vez, não foi um pequeno incomodo. Foi algo irrevogavelmente diferente. No entanto, apesar de tudo o que sabíamos sobre seus padrões, sua história, as dúvidas que ela semeou, nossos corações queriam acreditar no pior porque, entre o amor e a lógica, o humor muitas vezes vence primeiro. Mas como preparar seu coração para uma traição envolta em desespero? Como se desembaraçar quando a mão que o puxa para perto também o corta profundamente? Essa história de manipulação,
dependência e confiança fragmentada em breve colidirá com a crise atual, forçando todos nós a confrontar verdades dolorosas sobre lealdade, limites e sobrevivência. E à medida que a história se desenrola, a verdadeira questão se torna: o amor pode sobreviver quando tocado pela decepção? O toque estridente do telefone quebrou a frágil calma daquela manhã, um som que eu temia, mas sabia que era inevitável. A mãe do meu marido chorava na linha, com a voz trêmula, o que ela alegava serem dores lancinantes no peito, um tormento que nenhuma mulher deveria ignorar. Observei-o, paralisada, enquanto seu rosto empalidecia e sua compostura habitual se transformava em pânico puro. O homem que cuidara de mim durante meses, que se tornara meu porto seguro em cada noite sem dormir e em cada batimento cardíaco ansioso, viu-se subitamente dividido entre o impensável, a mulher que o dera à luz, possivelmente tendo um ataque cardíaco, e a esposa carregando o filho ainda não nascido, confinada à cama com ordens estritas de não ser deixada sozinha. A voz dele tremia enquanto ele lhe fazia perguntas assustadoras. Você ligou para o 190? Tem certeza de que não quer uma ambulância? Seu desespero era palpável, mas a recusa dela em pedir ajuda só aumentou o laço de indecisão que o cercava. Senti meu próprio coração se despedaçar enquanto ele impulsivamente arrumava uma mala, juntando roupas e itens essenciais num frenesi. Seus olhos se voltaram para mim, esperança e culpa lutando silenciosamente dentro deles. Ele sussurrou: preciso ir. Ela pode não sobreviver. E assim, de repente, ele se foi, deixando-me para trás neste leito de fragilidade e medo. A casa parecia impossivelmente vazia sem ele. Nossa vizinha, uma senhora idosa de olhos gentis, tornou-se minha tábua de salvação naquele dia, fazendo check-in, trazendo refeições e me dando uma presença reconfortante. Mas nem mesmo seu calor conseguiu afugentar a tempestade que batia em meu peito. Eu oscilava entre a raiva e o desespero. Porque ela recusaria ajuda de emergência? Porque causar tanto terror apenas para negar o passo final e crucial? Eu conseguia me lembrar de todas as vezes em que minha sogra havia gritado, alerta, momentos de doença exagerada que nos esgotavam emocional e fisicamente. Seria isso mais uma manipulação? Um teste cruel ou, pior ainda, uma tentativa de quebrar nossa frágil determinação? Enquanto isso, meu marido dirigia durante 6 horas intermináveis, lutando contra seu próprio turbilhão de emoções. Eu imaginava agarrando o volante com força, dividido entre lealdade e obrigação, amor e culpa. Em sua mente, cada quilômetro era uma batida de coração perdida, cada minuto um prego martelado no caixão da sua paz. A voz da mãe ao telefone, suplicante, frenética, desolada, tinha que ser real. No entanto, as lembranças dos seus pedidos de ajuda anteriores o levaram à desconfiança. Como confiar quando a confiança foi quebrada? Como reagir a uma crise que pode ser uma mentira quando o que está em jogo é a vida ou a morte? As escolhas que ele enfrentava eram impossíveis, um clássico dilema. Ir até a mulher que o criou, que poderia estar morrendo de verdade, ou ficar com sua esposa grávida, à beira de um desastre médico. Ajudar sua mãe primeiro e deixar sua esposa em paz, ou proteger sua esposa e correr o risco de negligenciar o sofrimento de sua mãe. Sua batalha interna refletia o caos externo, duas emergências, um homem preso entre o dever e o desgosto. Quando ele ligou para me garantir que havia tentado ligar para os serviços de emergência e insistiu repetidamente para que a mãe procurasse ajuda, eu queria gritar, implorar para que ele ficasse, mas sabia que ele também estava preso na tempestade. A incerteza me atormentava, a sensação de abandono me consumia mais do que qualquer dor física. E então, silêncio, horas sem atualizações, uma ausência tão alta que ecoava no meu peito. Minha mente tecia histórias piores do que a verdade, e as preocupações se acumulavam como ondas quebrando. Nos bastidores, os vizinhos e amigos intervinham discretamente, inspecionando a casa, trazendo refeições quentes, oferecendo palavras de incentivo. Cada visita era um lembrete de que, enquanto meu marido estava fora, eu não estava completamente sozinha. Mas, apesar disso, o isolamento emocional era sufocante. Nessas longas horas, eu alternava entre esperança e medo, amor e ressentimento, confiança e suspeita, todas as emoções emaranhadas em um nó doloroso. Eu mal sabia que a verdade que me esperava no final de sua jornada não era o que eu esperava, e as consequências que viriam redefiniriam tudo o que pensávamos saber sobre família, lealdade e confiança. Enquanto seu carro desaparecia no horizonte naquela manhã, também desaparecia a crença ingênua de que somente o amor poderia nos proteger quando a decepção espreitava nas sombras. A verdade nem sempre chega gentilmente. Às vezes, ela irrompe pela sua vida como uma tempestade, destruindo a frágil paz à qual você se apegava desesperadamente. Horas depois que meu marido partiu para aquela viagem frenética de 6 horas, o silêncio em nossa casa tornou-se ensurdecedor. Cada chamada não atendida me inundava com uma nova onda de pânico. Sozinha no meu quarto, eu lutava com 1000 pensamentos em turbilhão. Ela está mesmo bem? Porque ele não ligou? E se tudo isso for mentira?
Motivado pelo desespero e por uma ponta de desconfiança, liguei para todos os hospitais e clínicas perto da casa da minha sogra. Minha voz tremia enquanto pedia às recepcionistas que verificassem seus registros, internações, atendimentos de emergência, qualquer sinal de que ela estivesse lá naquele dia. Cada não me atingiu como um soco no estômago. Ninguém a viu. Nenhuma ambulância chegou. Não havia registros médicos frenéticos. A cada resposta negativa, uma percepção amarga se aprofundava. Não foi um acidente. Não foi uma crise da meia-noite. Foi algo completamente diferente. O nó no meu peito se apertou e a semente da raiva brotou. Como ela ousa inventar uma emergência tão séria, sabendo da minha condição? Como ela pôde nos enganar, destruindo a confiança que um dia tivemos? A vizinha que passou por aqui para uma breve visita percebeu minha angústia. Ela me disse palavras gentis e tentou-me distrair, mas mesmo sua preocupação genuína não conseguiu apagar a frustração e a tristeza que me consumiam. Quando meu marido finalmente mandou uma mensagem, vaga e distante, dizendo: "Ela está bem." Provavelmente foi um alarme falso, minha raiva se misturou com alívio, transformando-se em uma amargura desconhecida. Bem. Depois de arriscar tudo. Depois de me deixar sozinha em repouso absoluto com um bebê frágil dentro de mim. Mais tarde naquela noite, quando ele finalmente ligou, ouvi por trás de sua exaustão um cansaço mais profundo e fragmentado, que só vem da traição e da desilusão. Sua voz carregava culpa, frustração e uma tempestade de emoções conflitantes. Ele confessou que sua mãe se recusara a ir ao hospital quando ele chegou, insistindo que não corria mais perigo. Em vez de abraços e choro, encontrou uma mulher conversando animadamente sobre reformas na casa, cores de tinta e escolhas de móveis. Como se o terror da manhã tivesse se dissipado completamente. Essas palavras partiram meu coração. A pessoa que alegou que poderia estar morrendo, na verdade, estava planejando reformar a sala de estar, uma preocupação trivial que mascarava uma manipulação profunda. A raiva do meu marido finalmente veio à tona naquela conversa tarde da noite. Sua voz estava rouca quando ele me disse: "Ela mentiu. Ela usou essa emergência para me afastar de você, de nós." O silêncio nos engoliu por um instante, pesado e sufocante. A descrença não me abandonara. A traição era uma ferida aberta sob meu estado já frágil. Conversamos até tarde da noite, revisitando cada detalhe, cada ligação, cada dúvida. Ambos nos debruçamos sobre a profundidade dessa decepção e o que ela significava para nossa confiança, nosso casamento e nosso futuro. A verdade foi ao mesmo tempo um tapa duro e um alívio sombrio. O pesadelo era real, mas agora sabíamos. E saber significava que teríamos que enfrentar a tarefa insuportável de reconstruir, ou nos separar. Ao nosso redor, o mundo silencioso de vizinhos e amigos zumbia suavemente, alheio ao terremoto emocional que abalava nossa casa. Vislumbrei a exaustão do meu marido refletida em seus rostos preocupados e me senti conectada a uma comunidade que, embora imperfeita, estava disposta a nos apoiar neste momento vulnerável. Mas, por dentro, eu sentia uma tempestade se formando, tristeza pela perda da segurança, fúria pela traição e uma crescente determinação de não me deixar abalar. Este foi o momento em que tudo mudou. Dali em diante, não havia mais como ignorar limites, nem varrer a dor para debaixo do tapete. O frágil equilíbrio estava quebrado. E, por mais doloroso que fosse, preparou o cenário para o confronto, a cura e a proteção feroz do que realmente importava, eu e a vida que crescia dentro de mim. Depois que a verdade rompeu o frágil verniz de nossas vidas, nada mais foi o mesmo. O peso da traição se instalou pesadamente entre nós, como um muro invisível que nem o tempo nem as palavras conseguiam derrubar facilmente. Meu marido chegou em casa exausto, não apenas da viagem de 6 horas ou das noites sem dormir, mas de uma batalha emocional que o deixou esgotado e silenciosamente furioso. O homem que antes assumia com orgulho seu papel de filho dedicado agora ostentava uma sombra inconfundível de decepção e dor reprimida. Percebi isso na maneira como ele evitava olhar o número da mãe no celular e como sua voz tremia sempre que o assunto sequer chegava perto. No início, sentamo-nos juntos em silêncio, duas almas feridas carregando a mesma cicatriz, mas processando-a de maneiras diferentes. Eu sentia a dor implacável do abandono, como a mulher que prometeu estar ao meu lado pôde me deixar tão vulnerável. Como o homem que eu amo pôde ser arrastado para uma teia de mentiras, dividido entre o dever e o amor, apenas para voltar mais fragmentado do que antes. Para meu marido, a dor era dupla. Seu amor pela mãe era profundo e enraizado, construído ao longo de anos de carinho e lealdade. No entanto, esse episódio revelou algo cru, ressentimento misturado à impotência. Ele confessou abertamente sentimentos que nunca ousara expressar antes. Raiva por ser manipulado, vergonha por ser usado e tristeza pela pressão que isso causou em nós dois. Certa noite, enquanto o bebê chutava suavemente dentro de mim, quebramos o silêncio com algo quase esperançoso, uma conversa hesitante sobre limites.
Sabíamos que as coisas precisavam mudar. Os velhos padrões que permitiam a manipulação e a negligência se infiltrarem precisavam acabar, ou correriam o risco de destruir a frágil união entre nós. Juntos, definimos novas regras. Nada de ligações de emergência sem emergências de fato, insistência em ajuda profissional antes de qualquer viagem e a clara prioridade da minha saúde e da segurança do nosso bebê em detrimento da conveniência ou da culpa. Concordamos em buscar apoio externo, como um terapeuta, que pudesse ajudá-lo a lidar com a culpa e estabelecer limites emocionais saudáveis com a mãe. Nossa vizinha, a Sra. Thompson, tornou-se uma aliada silenciosa, mas firme. Entre xícaras de chá e conversas gentis, ela me lembrou que não há problema em proteger e que, às vezes, amar significa dizer não, mesmo à família. Sua presença era um bálsamo para o meu espírito cansado. Ao mesmo tempo, meu marido enfrentou as emoções cruas da mãe, suas lágrimas, súplicas e eventuais pedidos de perdão. Ele se manteve firme, mas empático, explicando como as ações dela colocavam em risco não apenas a mim, mas a vida que estávamos trazendo a este mundo. Não foi uma conversa fácil, foi premiada por tensão, tristeza e uma esperança incômoda de compreensão. Mas a cura levaria tempo. Por enquanto, a poderosa lição pairava no ar: o amor sem limites pode machucar tanto quanto o abandono. Encontrei força em nossa resiliência compartilhada. Após a traição, escolhemos o crescimento, não apenas como indivíduos, mas como uma equipe que se preparava para acolher uma nova vida. As noites ainda eram longas, os medos ainda presentes, mas havia uma nova determinação moldando nossos dias. Este capítulo doloroso, antes cru e caótico, aos poucos começou a se cristalizar em algo mais claro, um roteiro para proteger o futuro da nossa família. Um roteiro em que a confiança precisava ser conquistada e mantida, e em que nosso bem-estar não era mais negociável. À medida que nos preparamos para enfrentar as últimas semanas da gravidez, com toda a incerteza que isso traz, fazemos isso com corações cautelosos, mais sábios, mais cautelosos, mas também profundamente entrelaçados pelas provações que enfrentamos. O que está por vir permanece invisível, mas agora nos aproximamos dele com os olhos bem abertos e as mãos firmemente entrelaçadas. Nos momentos de silêncio após a tempestade, quando o eco da traição ainda reverberava pelas paredes da nossa casa, algo frágil, mas inegável, começou a criar raízes, a esperança. Estávamos quebrados, sim. Despedaçados em lugares que eu nem sabia que poderiam rachar. Mas, dentro dessa mesma fratura, nasceu uma chance para algo novo. O tipo de novidade que só surge através da dor compartilhada, através da luta no escuro até que suas mãos se encontrem, buscando a luz. Meu marido, esgotado pela culpa e pela exaustão, voltou para casa não apenas fisicamente esgotado, mas também emocionalmente ferido. No entanto, nesse estado vulnerável, a armadura que ele usara pelo bem da mãe se desfez. Pela primeira vez em muito tempo, conversamos aberta e honestamente. Sem escudos, sem meias verdades, apenas duas almas, marcadas, mas intensamente unidas. Conversamos por horas, depois da meia-noite, sobre medos e arrependimentos, sobre o que estava perdido e o que ainda poderia ser salvo. Sua voz, antes baixa e tensa, aos poucos se tornou mais firme à medida que encontrávamos um novo terreno para reconstruir. Compartilhar o fardo, a dor e até a raiva, de alguma forma, aliviou o fardo. Nossa vizinha, a Sra. Thompson, que fora um anjo da guarda silencioso durante todo o processo, nos presenteou com uma presença constante. Suas palavras eram simples, mas poderosas: você não está sozinho nisso. Famílias são complicadas, mas o amor verdadeiro, sabe como curar. Suas visitas se tornaram faróis, pequenas ilhas de normalidade e calma em nosso mar turbulento. O bebê dentro de mim chutava suavemente, como se nos lembrasse que a vida é implacável, imparável, e que essa nova vida merecia uma base de força, não de medo. Fizemos planos. Não apenas para o futuro imediato, mas também para proteger e cuidar de nós mesmos e de nossa família. Os limites com a mãe dele permaneceriam firmes, mas justos. Concordamos que a terapia não era um sinal de fraqueza, mas uma ferramenta para construir resiliência, para quebrar ciclos que ameaçam se repetir. E talvez a verdade mais dura tenha sido aceitar que a cura leva tempo. Que às vezes amar significa abrir espaço para a dor sem julgamento. Que não podemos apagar o passado, mas podemos traçar um caminho a seguir, de mãos dadas. A tensão não desapareceu da noite para o dia. Houve momentos de ressentimento silencioso, lágrimas noturnas e dúvidas sussurradas. Mas, por baixo da superfície, o vínculo que construímos na crise começou a se aprofundar, transformando a dor em um amor feroz e protetor. Na sombra da traição, encontramos uma luz mais forte, que nasceu da compreensão, do perdão e de uma promessa tácita de colocar um ao outro e nosso filho em primeiro lugar. Este capítulo é uma prova do poder da parceria e um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança renasce quando dois corações se recusam a se partir sozinhos.
Enquanto nos preparávamos para a chegada do nosso bebê, o futuro parecia incerto, desgastado pelas cicatrizes dos últimos dias, mas também iluminado pela verdade inabalável de que, juntos, poderíamos enfrentar o que viesse a seguir. Com o amor como nossa âncora e as lições aprendidas gravadas em nossos corações, demos um passo à frente, prontos para curar, crescer e proteger a família que estávamos construindo, não importando as tempestades que pudessem surgir. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada de dor, resiliência e esperança. Se você encontrou significado nesta história, compartilhe suas próprias experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Queremos saber de onde você está assistindo e como se identifica. Sua voz fortalece esta comunidade. Se você gostou desta história e quer nos apoiar, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Seu apoio significa muito para nós. Além disso, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para não perder uma história emocionante como essa. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário abaixo com suas ideias, experiências ou sugestões sobre como podemos melhorar nosso conteúdo. Seu feedback nos ajuda a crescer e a trazer histórias ainda melhores. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Nós realmente apreciamos você.